Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso do Ideia Estática. Na nossa aula de hoje, vamos mostrar algumas outras funcionalidades e operações do Ideia Estática que são bastante recorrentes entre os usuários. Então, temos aqui um elemento de pilar e um elemento de viga, pode ser qualquer componente naturalmente. Eu vou mostrar para vocês um comando que nos permite conectar esse pilar e viga de uma maneira a transmitir uma ligação flexível para o nosso modelo, tá? Então, a nossa opção de hoje vai ser trabalhar com chapas de cisalhamento, ou as famosas single plates, e eu vou mostrar para vocês como o comando é basicamente poderoso, fácil e simples também de ser executado. Então, quando a gente criou naquele comando de operações de single plate ou chapa de cisalhamento, observem que aparece uma ligação com uma determinada chapa conectada ao pilar, parafusos que podem ser naturalmente reposicionados, alterados, dinâmica, entre outras informações, e naturalmente essa ligação tem um dado alinhamento. Tá? Então observem que aqui o alinhamento a priori, ó, a single plate ela ficou desalinhada com o eixo do pilar. Ok? Então a gente vai mostrar como é que basicamente as opções que esse comando do ideia estática pode ser alterado, podem ser alteradas. Tá? Então vamos lá, vamos começar numa sequência lógica fazendo aqui o demonstrativo de como é que os elementos são conectados. Então, primeiro a gente escolhe o elemento de referência, o elemento M3, por exemplo, que é o elemento que eu quero conectar efetivamente. Aqui a gente escolhe a parte do elemento, no caso alma 1, então essa é uma opção de alma 1, e conectado ao elemento de suporte, que no caso é o pilar, está indicado aqui à esquerda, certo? Comandos básicos do Ideia Estática, a gente consegue editar a espessura da chapa de ligação. Então, vamos imaginar que eu quero uma single plate com 8 milímetros de espessura. Observe que automaticamente o Ideia Estática faz o ajuste. Temos aqui tipo de ligação parafusada. A gente pode colocar também uma ligação soldada, eventualmente. Não é muito comum a gente trabalhar com uma single plate soldada, mas o Ideia Estática naturalmente oferece também essa opção. Tá? Então, aqui observem que a gente tem a opção de colocar uma chapa soldada no pilar e soldada também no elemento de viga. Vamos manter por enquanto a ligação parafusada, que é o que é mais comum. Um outro elemento também importante, pessoal, nesse tipo de ligação é a folga que existe entre o elemento de viga e o elemento conectado de suporte, no caso, o elemento pilar. Eu, particularmente, gosto muito de adotar uma distância de 10 milímetros. Essa é uma distância que é bastante tradicional na literatura técnica, inclusive aparece em referências como o manual de ligações da Gerdau. Então, eu costumo botar esse tipo de elemento. Temos uma outra opção que é a sobreposição, quer dizer, tanto que a single plate ou a chapa de cisalhamento se sobrepõe em relação ao perfil de referência. Então, vamos imaginar que eu queria colocar uma distância de 75 milímetros. Observe que, naturalmente, essa medida é ajustada automaticamente na macro. Aqui a gente consegue colocar a distância de referência, no caso, a distância está simétrica aqui de menos 53 e menos 53, então esse é o parâmetro automático aqui do ideia estática, mas a gente pode adotar também referências como referências que aparecem no manual da Gerdau, por exemplo. Se eu não me engano, no manual da Gerdau, a distância que vai do topo do perfil até a primeira linha de parafusos, se não me engano, é algo em torno de 75 milímetros. Então, nesse nosso caso, como a gente tem 83, né, 53 aqui da parte de cima, mais 30 no gabarito do parafuso, a gente pode fazer ajustes. Né? Posso colocar, de repente, uma distância de 30, menos 30 aqui em cima, menos 30, e ajustar o gabarito do parafuso para posso ajustar o gabarito do parafuso depois para que fique com o 45 nessa parte. Então, nesse caso, se eu colocar aqui 53, opa, 53 não, se eu colocar 43, 35, 47. Bom, aí eu deixei o gabarito aqui ó, com 45, mas obviamente essas distâncias, como a gente está fazendo de uma forma indireta, é melhor que a gente ajuste essa distância depois que toda a ligação parafusada estiver bem determinada, certo? Bom, uma opção que eu esqueci de falar para vocês, que é importante também, que eu acabei pulando aqui, é que a gente consegue adotar, pessoal, o referencial desejado,
seja um referencial na linha de centro do perfil, no eixo do perfil conectado, ou a gente pode adotar também na parte superior do aço, que é algo que eu gosto também bastante de trabalhar nesse sentido, tá? Então, vamos imaginar que bote aqui parte superior do aço, agora fica de uma maneira que eu particularmente gosto mais, ok? Bom, então, tomando como referência a parte superior do aço, a gente tem uma distância superior de menos 30, que eu coloquei aqui a priori, isso aí pode ser ajustado. Vale lembrar, pessoal, que quando a gente coloca essa distância, eu não posso me esquecer de que, embora o ideia estática não mostre aquele raio de concordância, né, entre a mesa superior da viga ou a mesa inferior e a alma, é importante entender que esse raio existe aqui e que a minha single plate, a minha chapa de ligação, não pode estar sobreposta nessa região, ok? Então, sempre que vocês fizerem uma ligações, vocês têm que ter em vista que distância desse raio é efetivamente ocupada aqui pelo perfil comercial, certo? Então depois a gente faz uma verificação para mostrar para vocês. A priori eu acho que essa distância de 30 milímetros do topo do perfil até o início da chapa não vai nos incomodar, ok? Vamos lá, vamos colocar aqui a priori um parafuso, vamos imaginar que a gente tem um parafuso de 3/4, uma STM A325, e agora a gente pode atribuir os gabaritos de ligações que a gente quer. Eu vou colocar aqui uma distância transversal da borda, 45 milímetros. Ó, 45 milímetros aqui, veja que foi atribuído a essa distância de borda. Da borda longitudinal eu vou adotar o mesmo 45 milímetros. Aqui a gente pode regular, né, a distância de borda de um lado e do outro. Então eu vou colocar aqui, deixa eu verificar o que, que a gente vai colocar. Vou colocar 45, 30. 45, 30. Vou colocar basicamente essa distância. Depois a gente pode checar até o gabarito da Gerdau para colocar algo semelhante ao que é feito lá. Vamos colocar aqui espaçamento transversal de 75 milímetros. Vou colocar 75 vezes 2. Se eu quiser colocar duas linhas, ó, pessoal, 3 linhas de parafuso com 75 milímetros, a ligação não vai ficar legal. Se eu colocar uma distância aqui de 3 vezes o diâmetro, 60 vezes 2, distância entre os parafusos de 60, agora, aparentemente, a ligação encaixa direitinho, tá? Alberto, vamos imaginar que a gente queira ajustar aqui um pouco essa distância de borda, de repente para 30 milímetros. Então veja que automaticamente esse comando de single plate ele consegue nos ajudar de uma forma bastante efetiva. Então coloquei 30, 30, o gabarito longitudinal 60, 60, e aí a gente tem uma tipologia de ligações. E aí, obviamente, depois o ponto-chave da questão é a gente avaliar estruturalmente a ligação, fazer o dimensionamento efetivamente em função dos carregamentos impostos. Se a gente observar o manual da Gerdau, vamos observar aqui para fazer uma ligação com a tipologia parecida, manual da Gerdau e ligações para estruturas de aço. Então esse é o manual da Gerdau. Ligações para estruturas de aço, aqui tem uma série de padronizações interessantes para que a gente utilize para fins de projeto, como uma referência. Logicamente, a gente não é obrigado a utilizar esse padrão de ligações. E eu vou dar uma olhada na parte que fala sobre single plate. Os gabaritos, distâncias furo-borda. Vamos verificar o que, que tem aqui no manual da Gerdau. No manual da Gerdau, vamos pegar aqui um perfil de 250 de altura. Observem que aqui no manual está sendo utilizada uma chapa STMA 36 de 6,3 milímetros, duas linhas de parafusos com 3/4 de diâmetro, a STMA 325N, ou seja, quando a gente trabalha com esse parafuso STMA 325N, a gente está admitindo a possibilidade do corte passar pela rosca da linha de parafusos, certo? Se a gente quisesse trabalhar com outra tipologia de parafusos, em que a rosca não passa pelo plano de corte, a gente poderia trabalhar com a STM A325X. Seria um indicativo aqui de que a gente tem uma distância, quer dizer, um plano de corte que não passa pela rosca. Vamos observar aqui a ligação Gerdau. Vamos observar um gabarito aqui de 75 milímetros, distância furo-borda
de 40 milímetros em todas as direções, e uma distância dessa linha de furos até essa face esquerda é de 75 milímetros. Então, o que a gente pode fazer aqui na nossa ligação para deixar ela parecida com o que consta no manual da Gerdau? Chapa de 6,3 milímetros, chapa de 6,3, folga, eu vou manter a folga de 10 milímetros, distância de borda longitudinal 40, então observem que aparece o 40 aqui na direção longitudinal. Temos apenas uma linha de parafusos com gabarito de 75 milímetros, então ela está aqui. Agora a gente precisa ajustar, pessoal, essa distância de 30 milímetros aqui entre a borda e a linha de parafusos. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Eu vou fazer o seguinte. 65, 40. Então, essa ligação aqui está com a tipologia igual ao que está no manual da Gerdau. A gente tem da face do pilar até a primeira linha de parafusos 65 mais 10 milímetros, portanto 75, e distância entre a linha de parafusos e a borda 40 milímetros. Então está exatamente como o manual da Gerdau. Aqui na parte de cima, a distância do topo do perfil até a primeira linha de parafusos, no manual da Gerdau consta com 75. Aqui nesse momento a gente tem uma distância de 30 mais 40. Então eu preciso aumentar um pouquinho essa distância para que a gente tenha uma geometria parecida com a Gerdau, certo? Então está aqui. Pessoal, uma outra observação interessante, que particularmente eu gosto de fazer, eu gosto de deixar a single plate aqui alinhada com a alma do pilar. Tá? Então, a gente precisa fazer alterações aqui no alinhamento do perfil, se a gente quiser deixar a single plate exatamente na alma do pilar, ok? Então, eu posso pegar o meu perfil de viga, que é o elemento M3, e ajustar o deslocamento, né, dela. Vou colocar aqui deslocamento na direção X, não, direção Y. Vou colocar aqui 6,3, certo? Então aqui a gente consegue ajustar, ó, de forma que o nosso eixo fique coincidindo basicamente. Aqui a gente sempre tem que fazer uma continha ou outra, de forma que a nossa viga transmita o cisalhamento para a single plate, e o single plate esteja alinhado aqui com o eixo do pilar. Claro que isso é muito questão de preferência. A gente pode testar também a single plate defasada em relação ao eixo do pilar, e se ele estiver passando, tiver aprovação estruturalmente falando, não há qualquer tipo de problema. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado da nossa apresentação de hoje. Grande abraço e até a próxima.